Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Jefferson William, podem me chamar de William. Bem pessoal, tive uma crise hoje à noite e apaguei os outros vídeos. Porque eu comecei a ouvir algumas vozes dizendo que algumas pessoas estavam incomodadas com meus vídeos e me fez eu entrar numa crise e apagar eles. Mas eu não desisti do canal. Esse é um canal de apoio para pessoas que têm esquizofrenia. E eu não vou desistir do canal. Talvez eu comecei o canal de uma maneira errada, né? Com muitos sorrisos. E isso não mostra o que a esquizofrenia é. A esquizofrenia não é uma vida de vários sorrisos, é uma vida complicada e difícil. Eu apaguei os vídeos, mas vou começar tudo de novo. Deus sabe todas as coisas. Se eu apaguei o vídeo, é porque eu comecei de uma maneira errada, mas agora eu vou começar de uma maneira correta. A primeira crise que eu tive que sair à força de casa, me tiraram à força. Porque eu estava muito agitado. Me levaram para o hospital e me internaram. Eu não queria me internar, né? Eu também não estava podendo responder, eu estava muito agitado. E eu fui amarrado numa cama. Amarraram meus pés, amarraram minhas mãos e eu agitado. Hoje em dia, quando eu lembro disso, eu fiquei com tanto medo, fiquei com muito medo. E quando passou a crise e eu voltei para casa, eu comecei a escutar que eu tinha sujado o evangelho. Que as pessoas iam falar mal do evangelho por minha culpa. Que eu tinha manchado o evangelho, que não era para eu ir mais para a igreja nem ser chamado de cristão porque eu tinha sujado o evangelho. E aquilo me doeu muito porque eu amo o evangelho, né? Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu fui para a igreja com a minha mãe, quando a gente chegou na igreja, o pastor, eu não me lembro o dia, não me lembro a hora. Eu só me lembro eu acho que o pastor fez o pedido, né? Eu tinha 10 anos, então eu era novo. Então não tem como eu me lembrar como era. Eu lembro que eu acho que o pastor fez o pedido para ir lá para frente. Eu não lembro, né? Mas eu acredito que fez o pedido. E eu perguntei pro obreiro, né? Disse, é só os adultos que podem ir lá pra frente? E o obreiro disse, não, se você quiser ir, pode ir. E aí eu fui lá pra frente e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Gente, eu tô contando essa história de novo porque eu tive que apagar o primeiro vídeo por causa dessa crise que eu tive hoje. Mas eu vou continuar de novo porque eu tenho um sonho de criar uma comunidade cristã. E aí eu fui e aceitei Jesus Cristo. E hoje em dia, quando eu me lembro, se alguém me pergunta qual é o dia mais feliz da sua vida, eu lembro do dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, que é quando eu era criança. Eu lembro desse dia, não tem nada melhor do que esse dia. Esse pra mim é o dia mais feliz da minha vida. E sabe, a gente que era da igreja, a gente brincava muito. Então, tipo, eu não me lembro se foi depois de um círculo de oração, se foi depois de um... Não. A escola bíblica é dia de sábado. Então eu não me lembro se foi depois da escola bíblica ou se foi depois de um culto. Eu só sei que a gente tava brincando, né? De pega-pega, esconde-esconde, algo assim. E de repente eu entrei na igreja, né? Quando eu entrei na igreja, eu abri a porta, né? Abri o portão, abri a porta, entrei na igreja, eu vi uma cena que pra mim foi lindo. Foi a luz do altar assim acesa e pra trás tudo apagado. E tava tipo, um culto uma luz meio escura, sabe? Tipo iluminado, mas um pouco escuro, aquela iluminação baixa. E aí eu vi uma irmã ajoelhada do meu lado, outra lá no meio do canto, outra lá no final.
E eu achei aquilo tão lindo, cara. Aquilo ali era uma vigília. E hoje em dia, se alguém me perguntar qual foi a coisa mais linda que você viu na sua vida, se colocarem uma floresta ou uma paisagem bonita e colocar a vigília, eu vou escolher a vigília. Aquilo foi a cena mais linda da minha vida, até hoje eu me lembro. Eu me lembro que quando eu fui internado, eu lembrei de uma professora que tinha levado um pequeno texto para a igreja. Eita, desculpa. Uma professora que tinha levado um pequeno texto para a gente da sala. E disse, você faz um texto inspirado nesse texto. E aí eu peguei o texto, né? E fiz, acho que uma folha. E os meninos, se eu não me engano, só repetiram o que estava escrito no texto, mudando algumas coisas. E eu vi que quando a professora pegou aquele texto, ela ficou feliz. E eu perguntei comigo mesmo, né? Oxe, por que ela ficou feliz? Sabe, eu não entendi. Aí beleza, né? Lógico que tem alguns erros de português, né? Porque eu não entendo muito de português, né? Então, aí na outra semana, essa mesma professora chegou e trouxe um texto para todo mundo. Só que para mim ela disse, eu trouxe um diferente para você, um especial para você. Eu disse, tá bom. Ela me deu um texto grande. Eu disse, oxi. Pensei comigo, né? Por que ela me deu um texto pequeno, grande e pros outros deu um texto pequeno? Eu disse, tá bom. Peguei o texto. E comecei a escrever, né? Eu acho que deu uma folha, acho que deu quase 2 folhas. Aí ela ficou feliz de novo. Aí eu disse, oxi. Eu não lembrei na época, né, porquê, né? Mas hoje eu entendo porquê. Porque eu acho que ela ficou feliz, né? Porque viu que eu não fiz o que os outros fizeram. Que eu criei um texto a partir daquele, eu não imitei o texto. E aí quando eu tava internado, eu lembrei. Eu lembrei que a professora tinha me dado um texto para eu escrever. E aí eu pedi, né, a psicóloga para ela me dar papel e caneta. E aí ela disseram que não podia dar porque teve um paciente que se riscou todo. Mas ela disse, mas eu vou fazer um esforço para arrumar um papel e caneta para você. Ela arrumou um papel e caneta para mim. Então eu comecei a escrever, né? Vinha algumas coisas na cabeça. Comecei a escrever. E aquilo me fez bem, sabe? Me fez bem. E quando eu lia, me fazia bem. E aí se eu não me engano, eu me lembro que eu acho que eu fiz umas 20 folhas de papel chamex nessa semana, ou foi em uma semana, ou foi em 3 dias. E eu quero dizer para vocês que um professor é muito importante na vida do meu aluno. Muito importante na vida do meu aluno. Porque agora eu vou falar para os professores, né? Talvez você tenha algum aluno que ele é agitado na sala, que ele conversa com um, conversa com o outro, é bagunceiro, né? Mas eu quero que vocês não julguem ele, porque talvez ele não tenha isso em casa, né? Talvez ele só se sente feliz no colégio. Tem pessoas que só se sentem feliz na igreja, porque em casa não consegue se sentir feliz. Então, não julgue esses alunos, tente apoiá-los, sabe? Não julgue essas pessoas da igreja também, tente apoiá-los. Enfim, quando eu tive alta do hospital, né? E também, eu não culpo tantas pessoas que me amarraram na cama, porque eu acho que era necessário. Porque eu estava muito agitado, muito agitado. Era necessário, senão não tinha como me conter. Mas mesmo assim eu ainda me sinto mal por isso, sabe? E eu me senti mal, até hoje eu não consigo superar isso, sabe? Mas o que eles fizeram foi correto, porque eu estava muito agitado, muito agitado, muito agitado, e não tinha como me controlar. Então foi correto ter me amarrado na cama.
Mas eu me sinto, sabe? Eu me sinto mal por isso. Mas é normal. Enfim. Bem, quando eu fui internado, né? Me amarraram numa cama e... Quando eu lembro disso, eu me sinto mal. Muito mal. Eu fico triste, né? Por lembrar que eu fui amarrado numa cama. Mas foi o correto a fazer porque eu tava muito agitado. E aí quando eu tive alta, eu tinha vergonha de ir pra igreja, tinha vergonha de falar com as pessoas. Porque eu lembrei do que tinha acontecido, né? Da crise que eu fiquei. E eu tinha isso comigo de ter sujado o evangelho. Manchado o evangelho, né? Eu pensava comigo que as pessoas iam falar mal do evangelho por minha culpa. Porque me viram daquele estado, né? E aí eu não pude ir mais pra igreja por causa disso. Porque eu me sentia culpado, eu me sentia errado por isso. Por ter a crise de esquizofrenia e por ser esquizofrênico. Então eu ainda me sinto culpado por isso. Não tem como não se culpar. Teve uma pessoa da família que disse que eu tinha empurrado a minha mãe no momento de crise. E eu não me lembro disso. Eu não me lembro de ter empurrado a minha mãe. Só que só o fato de alguém falar que eu empurrei ela, isso me deixa muito, muito triste. E é por isso que eu tenho medo de ter uma crise de esquizofrenia. Muito medo. Porque, tipo, que nem os vídeos que eu postei. É como se você plantasse uma plantação e de repente viesse a chuva e destruísse tudo que você plantou. Todo o esforço que você teve. E levasse tudo embora. E aí você olhar pro céu e pergunta a Deus como é que vai plantar de novo. Então, por causa e também por causa das crises de esquizofrenia, eu não me sinto bem, tá saindo muito, sabe? Eu não me sinto seguro por causa dessa doença. Eu sinto que todo mundo me odeia, que quer me fazer mal. Então é por isso que eu não me sinto bem na rua, mas sempre eu tenho que estar saindo. E é ruim pra mim estar saindo porque eu posso entrar numa crise severa. Se eu entrar numa crise severa, né, quem vai cuidar da minha mãe, né, porque eu tô ajudando ela, né? Então eu não posso entrar numa crise severa. Então toda vez que eu saio na rua é como eu sinto uma pressão muito forte. Muito forte. Eu me sinto muito mal. E quando eu tô perto de pessoas eu começo a escutar elas falando, sabe? Só que quando eu olho pra elas, elas estão com a boca fechada. Então como é que eu tô ouvindo elas falando? Sabe, eu fico pensando, eu não consigo ler pensamento. E tipo, quando você tem uma crise, você 90% você sabe que não é real. Mas os 10% que diz que é real vence os 90%. E o pior é que a sociedade quer que a gente seja normal, né? Ela quer que a gente seja normal. Mas não tem como. Como é que a pessoa fica normal depois de uma crise? Então eu me sinto muito incomodado quando eu tô na rua. E por isso que eu não gosto de estar saindo. Não gosto de estar saindo. Tem vezes que eu vou pro hospital acompanhando a minha mãe, né? E eu penso que as pessoas pensam que eu tô meio que olhando feio pra elas. E isso me faz mal, porque é o meu jeito. O que eu posso fazer? O meu corpo age naturalmente. Eu me sinto incomodado estando perto de muitas pessoas. Porque eu começo a ouvir várias vozes. E isso me faz muito mal. E eu tenho medo de entrar numa crise. Eu já fui internado, se eu não me engano, parece que foi 3 vezes ou foi 2 vezes por aí. Mas eu tô aqui. Eu não desisti. E quero falar pra você que também não desista. Eu sei que eu apaguei os outros vídeos por causa de uma crise. Eu vou tentar me controlar para não ter outra crise. E é por isso que agora eu vou postar vídeo assim, desse jeito. Contando como é a realidade de uma pessoa que tem esquizofrenia. Não é uma vida
totalmente sorridente, não. A nossa alegria vem do Senhor. Eu me lembro que quando eu estava em crise, eu li o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada me faltará. Ou como algumas traduções dizem, né? Dizem do original, Ele não falta a mim. E eu orava esse Salmo 23. Tinha vez que eu orava o Salmo 23 e o Salmo 91 dentro do quarto. Tendo crise e orava. Li esse Salmo. Eu acredito que nos primeiros vídeos eu comecei logo com o Salmo 1º. Então, eu vou começar com o Salmo 23. Esse novo primeiro vídeo. E eu não vou desistir do canal. É um canal de apoio para quem tem esquizofrenia. Se você conhece alguém que tem esquizofrenia e ele é meio estranho, não julgue ele. Porque só ele sabe o que ele passa. Só ele sabe o que ele ouve. Só ele sabe o que ele vê. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele sente. Um professor é muito importante na vida do aluno. Muito importante. E eu lembrei dessa professora quando eu estava internado. E quando eu saí do internamento, eu comecei a ler escrever algumas crônicas, alguns poemas. E aquilo me fazia mais melhor do que o próprio remédio, sabe? O remédio, quando você toma um remédio, você fica o dia todo bambo, bebo, sabe, grog, e você não consegue fazer nada. Essa é a reação do remédio, é o efeito colateral do remédio. E quando eu escrevia e lia o que eu estava escrevendo, aquilo ali me fazia bem. E não me dava nenhuma reação ruim, sabe? Não me dava uma reação ruim. E certo dia eu escrevi, eu acho que eu escrevi uns 200 crônicas, 200 poemas, ou 100 e poucas crônicas e poemas. Ou poemas, né? Porque eu não sei a diferença entre crônica e poema, ainda eu não sei a diferença, mas eu vou pesquisar. E eu li na Bíblia, né? Porque eu gosto muito de Davi, porque ele foi muito perseguido, né? E quem tem esquizofrenia se sente perseguido. Então, a gente não tem como como é que se diz o nome? Não se identificar com Davi, porque ele foi muito perseguido. Muito perseguido. Então a gente que tem esquizofrenia é normal se achar representado por ele. Então eu li o Salmo 23, era o que me dava paz, me deixava bem. Então eu quero ler o Salmo 23 para você. Se você estiver passando por uma crise nesse exato momento, é difícil eu falar para você ter calma, ter paz, porque só você sabe. Talvez você esteja escrevendo um livro e quando você tem uma crise você rasga tudo que você escreveu. E depois vem a culpa e você vai ter que escrever tudo de novo. E quem tem esquizofrenia sempre tem isso na mente, de sempre estar sendo acusado de alguma coisa. Várias acusações na nossa mente, várias acusações de todos os tipos. Que você pode imaginar, só que eu não vou dar detalhes aqui, né? Mas eu quero te dizer que eu tô aqui. Eu não desisti. Não desista também. Você consegue. E teve uma vez que eu tava indo pra igreja, né? Mesmo me sentindo culpado, eu fui pra igreja, né? Eu não me sentia digno de estar ali na igreja, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que todo serviço que é feito na igreja é um serviço que é muito especial, muito honrado, sabe? É uma honra muito grande. Desde passar o pano na igreja, como bater o estofado do sofá ou da cadeira, né? Se ela for estofada. Desde enxugar os copos, se tiver copo de vidro. Desde colocar os copos de plástico, desde colocar água para as outras pessoas tomarem. Então, varrer a igreja, todo serviço na igreja é um serviço muito especial.
que eu dava muito, que eu dou muito valor. E eu tinha um sonho de entrar no exército, eu tinha um sonho de ser enfermeiro, eu tive um sonho de ser prefeito, e essa doença não me deixa, nunca deixou eu realizar nenhum desses sonhos. Mas eu tenho um sonho de criar uma comunidade cristã. Algumas pessoas falam pra mim que, tipo, você não gosta de pessoas porque você não gosta de sair na rua. E não é verdade. Eu não gosto de estar perto de pessoas porque eu tenho crise de esquizofrenia. E uma crise de esquizofrenia, ela pode tirar tudo de você, até a sua vida. Então é por isso que, mas eu gosto de pessoas. É por isso que eu quero criar uma comunidade cristã. Porque eu não me sinto seguro na rua, né? Porque eu não confio na lei do país que eu moro, né? Então eu não me sinto seguro na rua. E também por causa das crises. Mas se eu criar uma comunidade cristã, sabendo que todo mundo ali é cristão, eu vou me sentir seguro. Porque eu vou saber que elas têm a mesma fé que a minha. E que nenhuma delas vão querer me fazer mal. Então é por isso que eu quero criar uma comunidade cristã. E eu vou continuar postando vídeo no canal. E quando eu tiver com crise, eu vou tomar o remédio o mais rápido possível para eu dormir e não apagar o vídeo. Não é fácil. Então não desista. Tá? Não tente contra a sua própria vida. Faça o que você gosta de fazer. Tenta se manter calmo. Que tem como sobreviver, tem como viver, tem como conversar com as pessoas. Entendeu? Tem como. É difícil, eu sei, porque algumas pessoas, não são todas, tem algum tipo de preconceito com a gente. Eu me lembro que eu sentava num canto e algumas pessoas saíam de perto de mim. Me deixava lá sozinho como se eu fosse algum doido, sabe? Daquele tipo doido mesmo de... E uma pessoa que tem esquizofrênica, ela não é totalmente doida, sabe? Ela só tem um problema psicológico que pode ser tratado com um psicólogo, com remédio. Mas eu não julgava aquelas pessoas também, porque elas viram como eu saí de casa, né? A força. E as pessoas que me tiraram a força, eu não culpo elas porque era o necessário. Eu não estava sob controle, sabe? Eu estava muito agitado. Eu poderia fazer mal sem querer às pessoas que eu amava por estar agitado, como a minha tia falou que eu tinha empurrado a minha mãe. E eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Então esse canal é um vídeo de apoio para vocês. Para vocês não perderem a fé em Deus. Se vocês são cristãos, para vocês não perderem a fé em Deus. No começo do vídeo eu queria fazer um vídeo para pessoas que são cristãs, têm esquizofrenia e não podem ir para a igreja por causa da doença. Mas eu vou mudar. Esse canal é totalmente de apoio, desde se você é cristão ou não. Se você tem esquizofrenia, saiba que tem uma pessoa que está conseguindo sobreviver com essa doença. Tá? E que não é o fim do mundo, que você também consegue. Que não é para você parar os tratamentos. Que é para você ir para as terapias com o psicólogo, que é para você tomar o seu remédio. Não pare de tomar o seu remédio. Não pare de ir para as terapias. E tente se controlar. Para mim é porque eu tenho que sair para resolver algumas coisas na rua. Mas o ideal para mim era não sair, para eu não poder ter uma crise forte, sabe? Porque talvez você tá andando na rua e de repente você tá com uma crise, entendeu? Então talvez você pode ficar com um rosto meio, um semblante meio ruim. Só que a culpa não é sua, é você tá em uma crise ali, sabe? E não sabe que tá em uma crise, o pior é isso. E quando você chega em casa que você talvez piore, é difícil explicar. É difícil explicar. É difícil explicar. E tipo, nos primeiros vídeos eu tava tentando ser um pouco alegre, né, pra chamar a atenção pra você e ver que tem como a gente ser alegre. Tem como a gente ser alegre, sim, mas
a gente é alegre num minuto, mas depois a gente lembra do que aconteceu e, né? Eu sei que não tem como ser normal depois de uma crise. Você sempre vai lembrar. E mesmo que você finja a alegria muito grande, por dentro você sabe como tá. Tá todo quebrado por dentro, todo machucado. Não é fácil você lembrar que ficou daquele jeito, sabe? Você vendo as pessoas olhando pra você daquele jeito, você descontrolado, gritando. Não é fácil você lembrar disso. E o pior é você, como, tipo, talvez você não seja cristão. Mas para quem é cristão eles vão entender. O pior é você ter na consciência o peso de achar que sujou o evangelho com isso. Que as pessoas estão falando mal do evangelho por sua culpa. E, tipo, eu amo muito o evangelho, sabe? Muito. Quando eu era pequeno, teve uma vez, criança, né? Eu tava com a Bíblia na mão, né? Parece que eu fui pra igreja, não tinha culto, tava voltando pra casa. Eu não me lembro muito bem. Aí eu vi uns colegas vindo, né? Aí eu peguei com vergonha, né? Peguei a Bíblia e botei no bolso. Aí os colegas passou, né? Aí eu lembro disso hoje, né? Hoje eu não tenho vergonha de mostrar a Bíblia para meus colegas. Eu tenho vergonha dele ver eu com a Bíblia na mão. Porque eu não me acho digno de estar com a Bíblia na mão, sabe? A Bíblia é algo tão precioso, tão valioso para mim que eu não sou digno de carregar ela no braço. Para você ver como as coisas mudam, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e ter mais maturidade. O evangelho é tão precioso para mim. Tão precioso. Que só o fato de eu pensar em sujar ele porque eu tive crises. Não tem nem como explicar a tristeza que é. E eu fiz no primeiro vídeo eu fiz dizendo que eu era o culpado, que eu era errado. Eu me sinto culpado e me sinto errado por ter uma crise. Por pensar que alguém esteja falando mal do evangelho por minha culpa. Então, tipo, se você me viu daquela forma, não culpe o evangelho. E também não me culpe a mim, porque uma crise de esquizofrenia, qualquer pessoa pode ter uma esquizofrenia hoje em dia. Qualquer pessoa. Ninguém está livre. Desde criança a adulto, ninguém está livre de uma crise de esquizofrenia. Do nada você tá bom, do nada você adoece. E quando a pessoa se quebra, para se consertar de novo é muito difícil. Muito difícil. E eu tô lutando para poder voltar e ir para a igreja, né? Eu não me desviei, sabe? Eu não me afastei da igreja assim. Me afastei por causa da minha doença, mas eu não saí porque eu pequei ou porque eu neguei a Cristo. Não, nada disso. Eu me afastei por causa da minha doença. E também com a culpa, né? E eu quero falar pra você que não deixa a culpa te corroer. Que se você é cristão e se acha culpado e não se acha digno de estar na igreja, que volte, tente voltar. Porque você não é culpado de ter uma crise. Você não é culpado de ter uma crise. Que culpa você tem de estar doente? Eu me lembro que quando eu estava em casa, né, e estava me sentindo melhor, porque eu estava tomando remédio, estava indo para terapia, pessoas da minha família diziam que eu estava fingindo. Diziam que eu era preguiçoso, que eu não queria trabalhar. E ficava me humilhando. Tinha pessoas que ligavam de longe para me humilhar dentro de casa. E já não bastava eu próprio me cobrar muito. Tinha que vir outras pessoas de fora ligando, falando alto, brigando comigo. Imagina, você tá doente, chega uma pessoa e dá um tapa na sua cara. Cada palavra daquela que eles falavam era tipo como se fosse um tapa na minha cara. E teve uma vez que eu não aguentei e falei umas coisas para uma pessoa
da minha família, né? Só que, lógico, depois eu falei da boca pra fora, né? Mas porque eu já tava cheio de ser pisado e humilhado por uma coisa que eu não tenho culpa. Que eu não tive culpa. Qual é a culpa que eu tenho de ter uma crise? Eu fui humilhado por causa de um salário mínimo. Um salário mínimo, cara. Por causa de R$ 1.000. Mesmo que fosse qualquer dinheiro. Por causa de dinheiro eu fui humilhado. Eu doente. Por causa de dinheiro. Uma vida é mais importante do que dinheiro. A sua vida é mais importante do que qualquer dinheiro. Você vale muito. Você é importante. Não tem nada nesse mundo que compre a sua vida. Nada. Sua vida é importante. Então se alguém está te humilhando porque você está doente, está te desprezando, está faltando com respeito com você, tá tendo algum tipo de preconceito com você, perdoe, porque elas não entendem o que você tem. Tente perdoar. Teve uma vez que eu conversando com a minha avó, né, que é minha mãe, que eu chamo de mãe, porque me adotou. Ela defendendo algumas pessoas que me fizeram mal e eu estourei, falei umas besteiras também. Mas lógico, da boca pra fora também. E quando eu penso, né, nas coisas que eu falei, eu me sinto um pouco culpado também. Porque eu não queria falar aquilo, sabe? Mas, tipo, qualquer ser humano no momento de estresse, de sendo julgado por uma coisa que não tem culpa, estouraria. Qualquer um. Então, se você estourou com alguém da sua família porque tá te humilhando e se sente culpado por isso, não se culpe muito. Se perdoe. Eu falo pra você se perdoar, mas eu tô tentando também me perdoar porque eu me sinto culpado por cada crise que eu tive. Cada crise que eu tive eu me sinto culpado. E eu vou continuar o vídeo, tá? Eu não vou parar. Eu vou continuar. E eu tenho um sonho de criar uma comunidade cristã, porque ela estando fechada, sabe? E com poucas pessoas, eu vou poder sair na rua. Eu vou poder sair na rua sem ter medo, sabe? Sem me sentir, mesmo eu escutando vozes falando que vão me atacar a qualquer momento, essas coisas, eu não vou sentir medo, porque eu vou saber que ali eu tô numa comunidade que só tem pessoas cristãs. E acho que eu vou tentar me controlar aí, sabe? Então é por isso que eu quero criar uma comunidade cristã. E também porque eu quero ter contato com pessoas, sabe? Eu quero conversar, né? Como eu falei, não é só porque a gente está afastado de pessoas que odeia pessoas, não é isso. Às vezes, você se afastar, um ato de afastamento também é um ato de amor. Ato de amor próprio e de amor com o seu próximo. Tem pessoas que eu não me sinto digno de estar perto delas. Que eu não me sinto bem em estar perto delas, porque eu sinto que elas merecem estar perto de pessoas melhores do que eu. E é por isso também que eu me afasto delas. O dia do esquizofrênico é cada dia uma luta. Cada dia é uma guerra. Literalmente. Bem, eu tô em casa. Quando eu tô em casa eu tô me sentindo bem. Mas mesmo assim, às vezes eu consigo ouvir em casa mesmo assim vozes, sabe? Consigo escutar de longe as pessoas falando. Eu não vou falar o que eu escuto, lógico. E quando alguma pessoa diz, ó, você vai ter que sair, isso me traz uma angústia muito grande. Porque eu sei eu sei o que eu vou passar quando estou na rua, sabe? Eu vou ficar escutando muitas coisas. Eu vou me sentir em perigo. Não é legal. Não é uma coisa legal. Então, toda vez que eu saio, é muito angustiante. Muito angustiante. Então, e tipo, não tem como você mudar o seu semblante, sabe? Ficar alegre quando você tá sentindo angústia. Não tem como. Você tá na rua, tipo, eu tô na rua e não tem como eu mostrar um sorriso
Porque eu tô angustiado ali. Sabe? Eu tô com medo de ter uma crise severa, porque eu sei como é que é uma crise severa. Mas eu quero dizer para você que tem esquizofrenia ou algum ataque, ou se você tem ataque de ansiedade, ou tem síndrome do pânico. A esquizofrenia, ela é tudo, sabe? Ela é ataque de ansiedade, é síndrome do pânico, é depressão, ela é tudo. Tudo que você ouvir sobre esquizofrenia é pouco. Tudo que você entender sobre essa doença que alguém fala para você é pouco. Ela é pior do que isso. Ela é muito pior do que isso. Talvez uma pessoa chegue para você e dizer, ó, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu escuto isso. Potencialize ao máximo. É mais pior do que isso. É muito mais pior do que isso. É porque a gente não consegue falar para você como é ter uma crise. Não tem como falar. Você só vai entender quando você tiver uma. E eu desejo que você nunca tenha. Porque é uma doença que eu não desejo pro meu pior inimigo. E graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo, né? Sabe, tem um versículo da Bíblia que eu tento honrar, que é amar o seu próximo. Então, eu tento amar todo mundo que eu conheço, até mesmo as pessoas que eu não conheço. Como eu falei, eu gosto de pessoas, é por isso que eu quero fazer uma comunidade, para que eu tenha contato com pessoas, para que eu possa conversar com elas. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente educada. Extremamente educado. Eu sempre tento falar com todo mundo com respeito e não tentar ofender, porque às vezes a gente fala uma palavra e é uma palavra que a gente fala pode ser entendida errada e dessa forma a gente pode estar ofendendo uma pessoa sem saber que está ofendendo uma pessoa. Então eu tento sempre ter cuidado no que eu vou falar. Antes eu era muito estressado e aí eu pedi a Deus para me dar calma. E aí foi que teve mais situações de estresse. Teve uma pessoa que chegou em casa insistindo para eu viajar com essa pessoa para trabalhar e eu não aceito essa doença, sabe? Eu falava para mim mesmo, eu não aceito isso. Quando eu ia para terapia com o psicólogo, eu falava, eu não aceito essa doença, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso. Então eu sempre tentei trabalhar. Eu trabalhei desde que eu era pequeno, eu pegava carrego na feira. Então eu tentava numa empresa, tentava em outra empresa e quando eu começava bem, sabe? Começava bem. Aí de repente eu começava a ouvir, começava a me sentir em perigo, começava a ficar. E eu insistia, né? Eu dizia, não, eu vou ficar até o fim, eu vou ficar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Só que aí a esquizofrenia vinha e eu tinha que sair. E eu ficava em crise. Porque quando a esquizofrenia vem, você só tem duas escolhas. Ou você insiste e tem uma crise, e essa crise pode acabar com você literalmente. Ou você admite que perdeu e sai. E deixa ela. Então, sabe? E deixa passar a crise. Então, e o pior é que quando você tá indo bem no trabalho, que você tem que sair por causa da sua doença, isso dá uma frustração tão grande, você fica tão triste. Tão triste porque você queria trabalhar. Se você tirar um trabalho de um homem trabalhador, você tirou quase tudo dele. Quase tudo dele. Você tirou até você tira o respeito que ele tem por si próprio, porque ele quer trabalhar. E ele não se sente, eu falo de mim, né? Eu não me sinto, eu não tenho aquele respeito muito grande, sabe? Porque a pessoa perde, né? Eu falo que o trabalho, ele dá honra à pessoa. Ele honra o trabalho. Todo trabalho é digno. Todo trabalho dá honra para o trabalhador. Ele se sente honrado porque está trabalhando, está ganhando pelo suor do seu rosto. E quando você é impedido de trabalhar por causa de uma doença, isso é muito triste. E você insiste e não consegue, é muito triste, é muito frustrante. Eu escrevi um poema, né, para um psicólogo falando o seguinte, que o guerreiro ele vai para a guerra, é uma metáfora, é uma fábula, tá? É uma história. Que o guerreiro ele vai para a guerra e ele volta da guerra todo machucado e ele fala para si consigo mesmo, amanhã vai ser melhor. E aí ele dorme. E no outro dia ele levanta e vai para a guerra de novo.
E quando ele volta pior. A guerra foi pior. Ele volta mais machucado ainda. Ele abre a porta da casa, gosta de olhar o pôr do sol, né? Olha o pôr do sol. E com lágrimas nos olhos ele fala de novo: amanhã vai ser melhor. E amanhã é pior. E aí ele volta, se ajoelha na porta de casa, olhando o pôr do sol. E as lágrimas começam a descer dos olhos dele. E ele não fala nada. Ele simplesmente pega o braço direito, enxuga o rosto, levanta e vai deitar. No outro dia ele levanta e vai para a guerra de novo. E é isso. A vida de uma pessoa que tem esquizofrênica é difícil. Mas graças a Deus, estamos vivos. É isso que importa. Não coloque um fim na sua vida por causa dessa doença. Tente sobreviver. Você está vivo, você está respirando. É o que importa. Não se sentir tão culpado por não estar trabalhando. Você sabe que tentou. Você sabe que tentou. Sabe, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito de ler. Ele fala o seguinte. Deixa eu me lembrar aqui, tá? Todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. Todas as coisas. E eu amo a Deus, sabe? Então eu acredito que se eu tive essa crise e apaguei aqueles primeiros vídeos, foi permissão de Deus. Talvez eu estava mostrando para vocês algo que é diferente de uma esquizofrenia realmente, sabe? É difícil você sorrir quando você lembra do que acontece. Quando você lembra que a qualquer momento você pode entrar em uma crise. É difícil você sorrir quando você lembra disso, sabe? Tipo, a qualquer momento eu posso ter uma crise. Qualquer momento. E a esquizofrenia é isso. A esquizofrenia é como se você estivesse andando em um caminho cheio de minas. E você tem que ter cuidado para não pisar em uma mina. Mas graças a Deus que estamos vivos. É isso que importa. Tá? E eu quero dizer para você que tem como sobreviver, tá? Não coloque o fim na sua vida por causa dessa doença. Não desista. Tá? Não desista. Não desista. Você consegue. Tá? Eu pego quando eu tô me sentindo mal, quando eu tô ouvindo muitas vozes e eu me apego mais com Deus ainda, sabe? Eu leio versículos bíblicos que eu gosto, tipo Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e disciplinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou Ele não me falta. Salmos 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe? Algo que eu acho lindo no Salmo 23, voltando para o Salmo 23, é a parte que fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Essa é a parte mais linda, sabe? É uma das partes mais lindas que eu acho. E também, lógico, a parte que fala que o Senhor é meu pastor, né? Essas primeiras partes são as mais lindas que eu acho. É porque acalma a alma, sabe? Quando você está com a alma muito agitada e você lê a Bíblia, você lembra da Bíblia, das palavras da Bíblia, acalma a alma. Então talvez você seja ateu e tem crise de esquizofrenia. E eu quero falar para você que tente ler a Bíblia, tente fazer algo que faça você se sentir bem. Experimente ler a Bíblia, pelo menos nesses salmos que acalmam o coração. Salmos 23, Salmos 40. Tem um salmo que eu não me lembro qual é o número dele, mas fala o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu me lembro que várias vezes eu ia para o quintal de casa, ficava olhando para o céu e falava esse versículo para tentar pegar conforto.
E esse canal é um canal de apoio, tá? Então, tipo, eu não gosto de orar falando, sabe? Porque eu não sei orar falando. Eu gosto de orar em silêncio, só eu e Deus, sabe? Então, quando eu leio o Salmo 23, eu não me lembro se eu já li, mas eu vou ler de novo. E a gente fazer a oração para encerrar, eu vou ler em silêncio. E peço que você ore em silêncio também. Ou, se você quiser, né? Você pode orar falando, você está na sua casa, né? Então você pode orar falando, pode orar em silêncio. Todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. Se eu apaguei aqueles vídeos, se Deus permitiu que eu entrasse em uma crise forte e apagasse aqueles vídeos, é porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. A gente só tem que aceitar a direção dele. E eu me lembro que hoje à noite mesmo, né? Que eu postei aquele vídeo, né? Falando do Salmo 23 já em crise, como vocês... Quando vocês veem esse salmo aí, esse vídeo aí, vocês vão ver que eu já estou em crise, já estou lendo o Salmo 23 para tentar me acalmar. Porque quando eu estou em crise é o salmo que eu leio para me acalmar. Antes de eu ler, eu pedi força. Eu tentei várias vezes fazer o vídeo. E eu pedi a força a Deus para fazer o vídeo. Porque eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo fazer um vídeo novo. E eu pedi a Deus ajuda para que Ele me ajudasse a fazer o vídeo. E aqui já tô tendo um pouco de lucidez fazendo esse vídeo. E eu tô tentando ficar bem para eu poder voltar a ir para a igreja, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto. Eu me lembro que quando eu tava indo para a igreja, né, quando eu tava me sentindo melhor, tomando os remédios, fazendo terapia, eu me lembro que a irmã queria me separar para obreiro da igreja. E eu falei para ela o seguinte: sua irmã, eu tenho esquizofrenia, não é legal. Porque eu também acho que, eu achava, né, ou acho também, que talvez eu poderia estar sujando o evangelho comigo mesmo, sabe? Como se eu fosse algo sujo, sabe? E eu me sinto culpado por ter uma crise, mas eu sei que não tenho culpa, né? É uma doença. Tipo, uma pessoa não tem culpa por ter gripe. E eu tô tentando organizar a mente para eu poder voltar. E aí eu falei pra ela, eu tenho esquizofrenia. Ela disse, não, mas dá pra gente ser obreiro. Aí eu falei pra ela, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o pastor e vou ver o que ele fala, tá? Porque a gente tava numa igreja, né, que tem a central, né, e tem a sub. Eu tava numa sub e eu fui falar com o pastor, né, o pastor era novo. Eu falei pra ele, ô pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu acho que eu fui pra uma escola dominical e depois da escola dominical eu pedi pra conversar com ele, né. Eu falei pra ele, pastor, a irmã me chamou para ser obreiro, perguntou se eu queria. E eu queria falar com o senhor, para falar pro senhor que eu tenho esquizofrenia. E perguntar se o senhor permite que eu seja obreiro ou não. E eu falei pra ele, né, que eu poderia sujar o evangelho porque eu tenho esquizofrenia. E algumas pessoas me viram em crise. E não todas, né, mas sempre, talvez, né. Talvez uma poderia falar mal do evangelho por me ver daquela forma, né. E ele falou pra mim o seguinte, não rapaz, você não tem culpa, você pode ser obreiro sim, você pode ser obreiro. Mas aí eu insisti, mas pastor, eu não posso ser obreiro porque eu tenho esquizofrenia, eu posso sujar o evangelho, eu posso ter uma crise. E ele falou, calma rapaz, você pode ser obreiro. Não se, praticamente o que ele quis falar pra mim é não se culpe, cara. Não se culpe. Você pode ser obreiro, você pode trabalhar pra Deus. E cara, é tão bom trabalhar pra Deus, é tão honrado trabalhar pra Deus, sabe? O serviço na igreja, qualquer serviço na igreja, é um serviço tão precioso. E eu não me sinto digno de nem varrer a igreja, sabe? E eu falei pro pastor, pastor, eu tenho esquizofrenia, pastor. E ele, não, cara, você pode ser obreiro. E eu disse, tá bom. E eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz porque ele me entendeu, né? Ele não me tratou, ele não teve preconceito comigo, né? Eu fiquei feliz, ele me apoiou, você viu que eu, né?
Porque algumas pessoas têm preconceito, não são todas, né? É pouca pessoa. Talvez uma pessoa em 1000. Em 1000 pessoas, talvez uma pessoa tem preconceito com você, é normal. E eu me lembro que eu fui obreiro, só que eu tive que me afastar por causa dessa doença, né? E também porque mudou, né? O pastor saiu e entrou outro, né? Aí eu conversei com outro também, né? Eu falei que eu tenho esquizofrenia e ele também disse que eu podia estar na igreja, só que eu podia ser obreiro, né? Só que aí ficou o caso, eu saí da igreja, eu não sei se eu ainda sou obreiro ou não, né? Tem esse ponto de interrogação. E eu falei nos primeiros vídeos que o meu ministério tinha começado ali, né? E que eu até brinquei um pouco, né? Que, tipo, se eu chegasse no céu, né? E o meu ministério só durasse um dia, um ano, eu ia falar pra Deus, rapaz, o ministério do Senhor durou 3 anos, o meu só durou um ano, Senhor, pela misericórdia, né? Eu ia falar assim pra Deus, né? E às vezes eu brinco com Deus, né? Orando, né? Falando, meu Deus, eu nasci pobre, nasci feio, e o Senhor ainda me deu esquizofrenia, Senhor. O Senhor não quer que eu venha aqui pro céu, meu Deus, pelo amor de Deus, me dê graça. E aí eu me lembro do versículo da Bíblia que fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é o que me dá forças para continuar. Eu não me afastei do Evangelho. No momento eu não estou indo para a igreja por causa da minha doença. Mas eu não tirei a igreja de mim. E é por isso que eu tenho um sonho de criar uma comunidade cristã. Eu tenho esse sonho. Sabe? Cada um tem um sonho, né? Por mais difícil que seja. E quando eu olho para mim, eu vejo que esse sonho está muito distante e talvez nunca possa se realizar também. Mas é isso. E você que pode ir para a igreja e não vai, eu te dou um conselho que vá. Porque eu quero ir e no momento eu não estou podendo. Mas eu quero ir. Quero muito ir. Sabe, esse é um vídeo de apresentação, então vai ser muito longo. E se você ficou até aqui, eu agradeço. Sabe, teve uma vez que eu tava orando, eu tava olhando o pôr do sol, né? Porque eu sempre gosto. E eu tava olhando o pôr do sol e eu falei pra Deus, Deus, tu és o funcionamento. Porque eu vi o rio correndo, eu vi como era lindo, sabe? Porque o rio, ele corre pro mar. E quem ensinou o rio a correr pro mar? Eu vejo o vento, às vezes ele é forte, às vezes ele é fraco, às vezes ele é muito frio, às vezes sabe, ele é quente. Eu fico pensando, cara, eu vejo a natureza como ela funciona, sabe? Desde do plantar da semente, ao crescer, né? E a árvore, e ela botando frutos. Eu vejo o organismo humano, o sangue correndo em nossas veias, nosso coração pulsando. A gente sabe tocar, me tocar agora e sentir o toque na mesma hora, como se fosse na velocidade da luz. Isso é tão magnífico, sabe? Eu acredito que o corpo humano e a natureza provam que Deus existe. Você quer ter certeza que Deus existe? Estude a natureza, a molécula da água, a molécula do oxigênio. Eu acho que se chama assim, né? Estude o oxigênio, como ele é feito, como ele é produzido. Cara, é tão complexo. Não tem como isso acontecer do nada. O universo é tão complexo. Não tem como acontecer do nada. Então, tipo, se você é da minha cidade, né? Talvez você possa me ver na cidade. E talvez você possa me ver na rua e me ver com um semblante meio ruim. É porque eu tô muito oprimido, cara. Porque eu tô me sentindo muito mal, sabe? Porque eu só me sinto bem estando em casa. Então eu peço desculpas se por acaso a minha aparência constrange você. Se a forma que eu fico quando eu vou pro hospital constrange você, eu peço desculpas. Eu não consigo controlar o sistema do meu corpo, sabe? Ele age por si próprio. Eu me sinto incomodado e o meu corpo mostra que eu estou incomodado. Porque o que eu mais quero é só sair dali e ir pra casa, sabe? O mais rápido possível.
E eu falei no primeiro vídeo que o meu ministério tinha começado naquele dia. E começou naquele dia. Ele não acabou porque eu apaguei o vídeo de maneira alguma. Deus sabe de todas as coisas. Ele está mais forte agora. E hoje eu vou ler o Salmo 23 de novo. Eu acho que de novo, eu não lembro se eu li de novo, se eu já li ele. Mas eu vou ler de novo. E eu peço que se você tiver uma Bíblia na sua casa, que você abra agora ela, nesse exato momento. E leia junto comigo. E tipo, eu faço uma campanha com a minha mãe, que a gente canta o hino da harpa. E pega um livro e lê todo, completo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou amanhã, ou no próximo vídeo, eu não sei se é amanhã, mas no próximo vídeo, eu vou começar a campanha de novo com vocês. Só que eu não vou começar com Salmos. Eu vou começar com o livro de João, tá? E depois de João eu vou começar com o livro de Mateus. E de Mateus a gente vai até Apocalipse. E depois que a gente for de Apocalipse, a gente lê Salmos, tá? Lê Provérbios. E eu peço que, tipo, eu sei que tem versículos na Bíblia que eles são muito fortes, sabe? Tipo o Salmo 1 mesmo, ele é muito forte. Mas eu quero que você, quando eu ler esses versículos muito fortes, por a gente ler a Bíblia toda, mas eu acredito que eu não vou ler eles, sabe? Mas enfim, se eu ler algum versículo da Bíblia e você achar ele muito forte, eu peço desculpa já, tá? E eu vou tentar sempre trazer versículos que edificam a sua alma, entendeu? Que faça você sentir bem, tá bom? Tem alguns versículos na Bíblia que são muito fortes e que cristãos de vários tempos que gostam de ler eles, sabe? Eu gosto muito de ler o livro de Salmos, muito. Eu gosto muito de ler também o livro de Apocalipse, porque Apocalipse é um livro que dá uma bênção para quem lê. E eu não vou parar. Enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me dá o fôlego de vida, eu vou ficar nesse ministério. Eu vou postar vídeo encorajando você que tem esquizofrenia a se manter firme. Eu entendo você não está sozinho. Exatamente como você passa, eu sei como é. As crises que você tem talvez seja diferente das minhas, mas eu sei como é ter uma crise. E você não está sozinho, tá bom? Quando você se sentir sozinho, quando você estiver perto de uma crise, vem para esse canal e assista esse vídeo. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. E esse vídeo é um vídeo de apoio. Para mim, lógico, ter inscritos é bom, mas para mim o que vai importar mesmo é como você vai estar. Vai estar a sua saúde. É como você vai se sentir em ver esse vídeo. Se eu tiver só um inscrito nesse canal, só um, mas eu saber que o meu vídeo está ajudando ele a ficar firme, eu já vou estar feliz. E se um dia eu conseguir realizar o meu sonho de criar uma comunidade, eu vou ficar muito feliz. Porque eu tenho um sonho de criar uma comunidade para eu ter contato com pessoas de novo, sabe? Para eu me sentir seguro. Para eu poder andar. Eu gosto muito do pôr do sol, sabe? Eu gosto muito de ver o pôr do sol. Muito. E eu quero muito, sabe? Caminhar na rua e em um pôr do sol, sabe? Voltar a fazer o que eu fazia antes, sabe? Eu fazia caminhada, eu andava de bicicleta. E eu quero fazer caminhada, eu quero andar de bicicleta, eu quero me sentir bem, não quero me sentir oprimido, eu não quero me sentir mal, sabe? Por causa da esquizofrenia. Eu te desejo uma boa noite. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Há meia hora atrás, ou há uma hora atrás, eu estava em uma crise forte. E eu pedi forças a Deus. Eu pedi para que Deus me ajudasse a fazer um vídeo. Porque eu tinha apagado os outros, estava muito culpado. Porque, sabe quando você planta uma plantação e você coloca amor, coloca carinho naquela plantação? Porque você sabe que aquela plantação vai dar frutos.
vai ser um fruto, né, no caso, e vai ajudar pessoas. E de repente vem a água e derruba e destrói toda a plantação que você fez. Mas graças a Deus, Deus é aquele que te dá força para você plantar de novo. E eu tô aqui plantando de novo, tá? E eu tenho fé, eu tenho um sonho de criar uma comunidade cristã. Mas o meu maior sonho é poder voltar a ir para a igreja e ter contato com meus irmãos. Esse é o meu maior sonho. É ter uma vida normal. Sabe? Eu não vou pedir para Deus me curar da esquizofrenia porque eu sei que não tem cura. Sabe? E eu não sou uma pessoa que tipo quer porque quer que Deus me cure, porque eu sei que Deus só cura quando Ele quer. E Ele não é errado por não curar, sabe? É tudo no tempo dele. Se Deus quiser, se você tiver com uma doença, sem ser esquizofrenia, se você tiver com câncer, se você tiver com síndrome do pânico, ou se você tem vários ataques de ansiedade, se você tem sentimento de inferioridade e quer que Deus te cure, eu quero te dizer que Ele pode te curar. Mas eu quero te dizer que também, se Ele não te curar, para que você não culpe Ele. Porque Ele sabe de todas as coisas. Tá? Não odeie Deus. Eu sei que no meio, você sentindo muita dor, no meio de uma crise de esquizofrenia, é normal você olhar para Deus e perguntar por quê? Por que eu? Por que eu? Por que eu, Senhor? Por que eu? O que eu fiz, Senhor, contigo para merecer ter uma crise, para merecer estar doente, para merecer ter um câncer? O que eu fiz, Senhor? Por que eu? E você orar a Deus e não ter nenhuma resposta. Sabe, teve uma crise que eu estava tão mal que eu não tinha palavras para orar, não tinha forças para orar. E eu me ajoelhei no sofá e eu falei assim para mim mesmo, para minha alma, né? Porque eu tenho... Gente, quando eu falar em alma, não é nenhuma gíria, é a forma que eu falo comigo mesmo, sabe? Tem cristãos que têm certas manias, né? Tem cristão que fala misericórdia, tem cristão que fala minha alma está abatida, tem cristão que fala, sabe? Então, eu falo minha alma, sabe? Então, eu me ajoelhei, sabe? E não tinha forças para orar. E eu falava assim para minha alma: ora, fala alguma coisa, tenta falar com Deus, fala alguma coisa. E nem minha, sabe? Tem vezes que quando a gente está passando por uma prova, por um momento difícil, a nossa alma grita, a nossa alma ora e fala com Deus. Mas nessa crise que eu estava, nem a minha alma tinha força para orar. Eu não tinha forças para falar. E a minha alma também não estava conseguindo orar, porque a gente estava muito mal. E eu ajoelhado ali, eu de repente falei para Deus assim: eu não sei o que falar. Eu não tenho forças para falar. Eu não sei o que falar, Senhor. Me ajude. Eu não sei o que falar. Eu não tenho forças para orar. Me ajude. E de repente eu vi que caiu uma lágrima do olho. Caía outra do outro. E eu entendia que era Deus me ajudando, sabe? Que era Jesus me ajudando a falar com Deus, sabe? Eu acredito que cada lágrima que caía era uma palavra. Era uma palavra. E que só Deus poderia decifrar, né? E eu falo comigo mesmo que a palavra mais bonita é as lágrimas, porque só Deus entende. Nem você próprio entende.
só Deus consegue decifrar uma lágrima. E aí caía uma lágrima de um lado, caía do outro. Caía do outro. E aí de repente eu me sentia bem, de repente eu dormia. Tinha uma vez que eu orava, né, e dormia orando, sabe? Eu dormia orando, eu orava, e pensando, não pegava no sono. Várias vezes eu peguei no sono orando. Então, eu quero dizer que fique firme, tá? Que Jesus está vendo toda a sua luta. E que vamos conseguir, tá? Você vai conseguir. E é isso. Eu vou ler o Salmo 23 e a gente vai fazer uma oração, tá? É isso. Peço que vocês abram a Bíblia no Salmo 23 de novo. Eu acho que é porque a minha memória não tá muito boa, sabe? Eu esqueço muito. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. Aí você vai dizer, mas você lê direto, você não gravou o Salmo? Eu gravei o Salmo, só que eu tenho um zelo tão grande com a palavra de Deus que eu não quero, sabe, falar um versículo e de repente errar ele, sabe? Tipo, vamos dizer que o versículo diz, eu abri a porta. E tipo, eu não quero errar no versículo dizendo tipo assim, eu fui, sabe? Entende? Então eu quero literalmente ler o versículo do jeito que ele é, sabe? Eu peço que vocês abram a Bíblia no Salmo 23. A partir do primeiro, tá? O Deus, o nosso pastor. Deus, o nosso pastor. O título é assim, Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Sabe? Esse salmo ele pede para que Deus refrigere a alma. Só pede refrigério da alma quem está muito angustiado. Só quer ir por pastos verdejantes aquele que quer paz. Aquele que está em guerra e quer paz. Então ele pede a Deus para que leve ele para um pasto verdejante. É isso que eu entendo quando eu leio a Bíblia, sabe? E quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele fala, eu acredito que ele fala o seguinte, é tu que cuidas de mim. É o Senhor que me faz deitar, que me faz acordar. É o Senhor que me dá forças para prosseguir. E eu acredito, né, que Ele não falta a nós, sabe? O Senhor é o meu pastor e o Senhor não me falta. Nada me faltará, né? Eu vi um pastor falando que na tradução original Ele não me falta, né? Ou Ele não falta a mim. Aqui na tradução eles mudaram um pouco e colocaram nada me faltará. Mas enfim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Todas as duas versões é uma bênção. Mas eu prefiro ficar com essa que eu estou lendo agora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe?
Deus é o único que dá paz quando você está em guerra. Você sente paz estando numa guerra, sabe? Eu lembro que os discípulos, eles estavam num barco, no mar, ou no rio, né? Parece que, se eu não me engano, era o mar na Galileia. E de repente tinha umas ondas para lá e para cá, e o vento soprando forte. E eles com medo, porque eles tinham medo do barco virar e eles naufragar. E eles com medo, e eles com medo. E Jesus na proa do barco dormindo. E eles com medo, com medo, com medo. Ah, o Senhor, o mar tá indo. Senhor, o mar tá revoltoso. E ele com medo, com medo. De repente ele vai lá e acorda Jesus. Mestre. E eu não me lembro bem o que eles falaram com o mestre, com Jesus, né? Mas Jesus olhou assim pro mar, e pro vento e pro mar. E se eu não me engano ele disse... Eu vou pesquisar, eu vou pegar agora na Bíblia que ele falou, tá? Deixa eu pegar aqui, tá? Literalmente o que ele quis dizer. O que ele disse, no caso. Literalmente o que ele disse. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Fala o seguinte. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi bom, mas eu quero ler literalmente o que Jesus falou. Então vamos agora para o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. É o título. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, tá? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E se eu não me engano, tem a mesma passagem, só que em outro livro da Bíblia, que é o livro de Lucas.
vamos ler também Lucas, né? Capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Versículo 22. Jesus acalma uma tempestade. O título, se eu não me engano, é o mesmo ou é parecido, né? Tá vendo que a minha memória não tá muito boa? Então, vamos continuar, né? Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas, e lhe obedecem? Amém. Eu quero falar que uma crise é como se fosse uma tempestade. E tipo, na crise que eu tive hoje, nessa tempestade, eu me apavorei e apaguei os vídeos. Só que aí eu lembrei que na polpa do meu barco tem Jesus. E eu chamei eles: Meu Deus, me ajude a fazer o vídeo. E Jesus veio e me ajudou. E eu estou gravando esse vídeo. Então eu quero dizer que mesmo que as ondas estejam fortes e que você se desespere, Jesus está no teu barco. Chame Ele. Acorde Ele. Que nem os discípulos acordaram Jesus, tá? Chame Ele. Desculpa. Chame Ele. E Ele vai acalmar a tempestade que há dentro de você. Tem vezes que a tempestade está dentro de você, está na sua mente, está no seu coração. Chame Jesus para acalmar a sua tempestade e fazer bonança, acalmar os ventos. Chame Jesus para acalmar os ventos que está dentro de você. Ele vai acalmar os ventos, Ele vai acalmar a tempestade. E Ele vai te abraçar, Ele vai te dar um abraço, eu creio. Talvez você precise de um abraço. Peça o abraço de Cristo. Talvez você precise de uma palavra de conforto. Está aqui a palavra de conforto. Me leva para junto de águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Está aqui a palavra de conforto. Está aqui. Peça a Ele para cuidar de você. Se eu não me engano, eu acho que foi Davi que falou: Gravei a tua palavra no meu coração para que ninguém tire ela, para não pecar contra ti, sabe? Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Guarde as palavras de Deus no seu coração. Ah, mas eu não sei o capítulo, eu não sei o versículo. Guarde a palavra. Desculpa, eu tô... acho que, sei lá, um pouco gripado, sei lá. Sei que o meu nariz está... Enfim. Guarde as palavras de Deus no seu coração. Guarde a palavra. Tá? Porque no dia de desespero, no dia de angústia, a palavra que está no seu coração guardada vai te dar alívio. Jesus vai te dar alívio. Vai usar a palavra dele para te dar alívio. Tá? E para terminar esse vídeo e com fé em Deus, eu vou postar mais vídeos no canal, tá? E vai ser dessa forma.
tá? Mostrando como é a esquizofrenia, como é a pessoa que tem esquizofrenia. Eu tava vendo os vídeos, né? E eu tava me incomodando um pouco porque eu tava muito, sorrindo muito. E eu, sabe, eu acredito que Deus viu que tava me incomodando, porque eu queria fazer vídeo assim com você, falando dessa forma, entendeu? Humildemente. E eu tô numa paz tão grande, tô sentindo uma paz tão grande agora. Eu tava, antes eu tava muito aflito. Tava muito aflito porque eu tava tendo uma crise, mas agora olha como eu tô em paz. Olha como eu tô em paz, eu tô na bonança. Eu chamei Jesus pro meu barco. Quer dizer, ele já tá no barco, né? Eu chamei Jesus para me ajudar, para acalmar a tempestade, acalmar o vento. E olha como eu tô sereno. Olha o primeiro vídeo. Veja como eu tô no primeiro vídeo e olha como eu tô agora. Jesus acalmou a tempestade. Todas as vezes que a tempestade se levantar contra você, chame Jesus, ele vai acalmar a tempestade. Chame ele. E eu quero falar pra você que não importa quem você é, assim, tipo, se você é hétero, se você é homossexual, enfim, se você é trans, é, tá, Jesus te ama, tá, Jesus te ama. Chame ele, converse com ele, pergunte pra ele se é certo ou se é errado, pergunte pra Jesus. E tipo, o que você fez no passado, entrega na mão de Jesus, tá? O que importa é quem você é hoje. Se arrependa hoje dos seus pecados. Coloca a sua vida no altar, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Ah, mas eu pequei, eu fiz isso. Passado. Coloque o seu passado na mão de Deus. Aceite Ele como seu e Salvador da sua vida e comece uma nova vida agora. O futuro, tá no futuro, ainda não chegou. E talvez nem venha chegar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Talvez o futuro está lá, ainda não chegou. O passado passou. O que importa é agora. Quem você é agora. Então, antes de fazer a oração, se você quer aceitar Jesus como seu e Salvador da sua vida, eu nem sei se eu posso fazer isso, esse pedido, porque eu não sou pastor. Mas, se você quer aceitar Jesus agora como seu e Salvador da sua vida, levante a mão ou coloque a mão no seu coração, ou simplesmente só fale comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como seu e Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Meu Deus, escreve meu nome no livro da vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga, eu te aceito, Senhor Jesus. Eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Às vezes a gente erra tanto que a gente pensa que não tem como voltar mais, sabe? Que não tem como a gente se arrepender, que não tem como a gente ter uma nova vida. E tem sim. Ninguém nunca foi tão longe que não pode voltar. Tá? Jesus está aqui com as mãos abertas, com os braços abertos, com a mão estendida para te alcançar, para te libertar, para te ajudar, para perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida. Eu falei hoje, logo cedo, antes de ter uma crise, que eu não tinha um dom na palavra, sabe? Eu falei para minha mãe, né? Eu disse, mãe, eu não tenho um dom na palavra, mas eu tenho um dom de cuidar, porque eu amo o meu próximo, eu quero o bem do meu próximo, sabe? Tipo, quando eu era obreiro, né? Vamos dizer que eu sou obreiro, e quando eu era obreiro, né? Porque eu não sei se eu ainda sou obreiro, porque, né? Eu saí da igreja, eu saí da igreja que eu tava antes, né? E eu tô na Assembleia agora, né? Só que eu não tô indo por causa da minha doença, né? Eu tô me afastado um pouco da Assembleia, mas eu era antes da Assembleia de Deus Madureira. Hoje eu tô na Assembleia de Deus da Missão. A gente chama missão, né? Enfim, quando eu tava na Madureira, que eu era obreiro, tipo, se eu varresse algo, se eu varresse a casa de Deus, era tipo algo precioso, sabe? Desculpa, era algo precioso pra mim, muito precioso, entende? Então é isso. Eu já esqueci o que eu tava falando, porque a minha mente, minha memória não tá muito boa. Mas Deus é bom, sabe?
E eu vou encerrar o vídeo de hoje, tá ficando muito longo o vídeo. E eu vou continuar postando vídeo. Eu vou pedir forças a Deus para que Ele me dê força para que eu não entre em crise e apague os vídeos de novo, mas eu não vou apagar de novo. Antes de ter uma crise eu vou tomar um remédio, vou dormir rápido, antes mesmo da hora. No momento eu não estou tomando muitos remédios na hora correta, porque eu tenho que ajudar minha mãe, né? Porque ir pro banheiro e fazer a comida da minha mãe, e o remédio me deixa muito bom. Tá? E eu vou tirar um dia para tomar, um dia sim e um dia não, sabe? Enfim, vamos orar. Eu não gosto de orar falando porque eu não sei orar falando. Eu sei orar em silêncio, foi do jeito que eu aprendi. E eu aprendi a orar por todo mundo, sabe? Sabe, todo mundo mesmo, como eu falei no primeiro vídeo. Foi assim que me ensinaram, sabe? Eu oro pra. Eu oro, eu oro pelos órfãos, pelas viúvas, eu oro pelos policiais, eu oro pelos meus irmãos que se encontram presos no momento, eu oro porque eu aprendi a orar por todo mundo. Eu aprendi a orar por todo mundo. E tipo, eu não quero que talvez você não goste da minha oração, então eu prefiro orar em silêncio. E eu peço que você ore também, tá? Vamos orar.
Amém. E nos primeiros vídeos que eu fiz, eu cantei um hino da harpa. Agora eu vou cantar um hino que tá vindo no meu coração para cantar. E se você souber, cante junto comigo. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Amém. Foi Jesus que nos amou primeiro. E se eu falei alguma coisa nesse vídeo, ou algo nesse vídeo, que te magoou, te deixou triste, eu já peço desculpas. E te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Se você conhece alguém que sofre com esquizofrenia, com síndrome do pânico, com depressão, ou que está tendo alguma doença que está deixando ela angustiada, como um câncer, como dores nas pernas, minha mãe está sentindo muita dor na perna, dores na coluna, dores no corpo, uma dor na alma, na mente, que, sabe, uma tristeza forte. Desculpa, manda esse vídeo pra ela, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. E desculpe mais uma vez por ter apagado os vídeos. Foi porque eu entrei numa crise. Mas eu vou pedir forças a Deus pra não entrar mais em nenhuma crise. Tá? Boa noite. Fique com Deus.